Exercícios. Legal demais, turma. Vamos fazer um exercício de aplicação, então. Esse exercício reúne uma série de conceitos que a gente já aprendeu anteriormente. Vamos dar uma lida no enunciado juntos. Sabe-se que duas engrenagens que estão ilustradas abaixo são essas daqui, a engrenagem pequena e uma outra engrenagem grande. Essas engrenagens fazem parte de um sistema de transmissão de potência. Daí diz o seguinte: a disposição dos elementos que não estão apresentados na ilustração. Então tem outros dispositivos, outros elementos que não estão, obviamente, apresentados aí. E a partir dessa disposição, a gente pode chegar à conclusão de que o torque do pinhão tem esse sentido. Isso quer dizer que é um vetor que sai daqui e fura o plano do computador aqui embaixo. Esse par de engrenagens, eles têm adendo curto, tem um beta igual a 28 graus e um alfa igual a 14,5 graus. No item A, pede para a gente fazer o DCL e discutir qual é o mancal livre entre os mancais número 1 e o mancal número 2. No item B, pede-se que seja calculado o número mínimo de dentes para que não haja interferência através do método prático. No item C, a questão é o tipo de engrenamento, considerando que o módulo é 5 milímetros, essa engrenagem tenha 13 dentes e essa engrenagem 18. Passamos por uma outra pergunta questionando qual seria o tipo de engrenamento, mantendo o mesmo módulo, só que imaginando que Z1 tenha 23 dentes, Z2 tenha 25 dentes, que essa distância, que é a distância real entre centros, seja de 137,1 milímetros, que a largura das engrenagens seja igual a 0,3 vezes o diâmetro da primeira engrenagem e considerando que o x1 seja igual a 2 vezes o x2. Eu pergunto adicionalmente para que vocês calculem a razão de contato. No item E, eu dou a informação de que a coroa é a engrenagem motriz e eu peço para vocês calcularem a força normal ao flanco do dente no pinhão, sabendo que a potência que passa pela coroa é de 9 kW, que sua rotação é de 500 RPM, que a coroa tenha 50 dentes, que a relação de transmissão seja 3 e o rendimento das engrenagens cilíndricas e dentes helicoidais seja de 98%. O único ponto que eu me esqueci foi no item A, tem uma informação muito importante, que diz que o fluxo de potência é de 2:1. Então vamos resolver esse exercício. Já deixei uma informação logo de cara, que é para a gente nunca se esquecer que os rendimentos devem ser considerados nos elementos movidos. Então, nesse exercício, eu informei no item A que a potência sai da maior engrenagem e vai para a menor engrenagem. Isso é muito importante, identificar o fluxo de potência, porque isso permite que a gente identifique que essa engrenagem aqui de baixo é o elemento motor e, obviamente, a engrenagem aqui de cima é o elemento movido. Portanto, eu vou colocar essas constatações aqui para que a gente possa acompanhar. Outra informação dada no enunciado do exercício é de que o torque tem esse sentido no pinhão. Então eu vou reproduzir essa informação no meu modelo 3D. Baseado nas conclusões que a gente tirou até agora, quando o elemento é movido, a gente sabe que torque e rotação são no mesmo sentido. Por isso eu consigo afirmar que a rotação desse pinhão é no mesmo sentido do torque. Se o pinhão gira no sentido horário, a coroa terá o sentido de rotação anti-horário. E como a coroa é engrenagem motora, a gente sabe que o torque é contrário à sua rotação. Agora vem um ponto muito importante que é fundamental que vocês identifiquem o ângulo de hélice que está determinado no desenho. Conforme eu expliquei anteriormente, o ângulo de hélice deve ser medido e identificado no pinhão. A gente pode usar quaisquer regras de identificação que eu apresentei para vocês anteriormente. Por exemplo, se você usar a regra da bolinha imaginária, a gente constata que o ângulo de hélice no pinhão é para a esquerda. Por quê? Se eu soltar essa bolinha imaginária aqui em cima dos dentes do pinhão, quando ela cai no flanco do dente, ela imediatamente vai escorrer por ele e vai cair para a esquerda da engrenagem. Ou se você quiser também, a gente pode usar a regra de alinhar os dedos da sua mão com os dentes da engrenagem. Nesse caso, do pinhão, você vai ter que usar a sua mão esquerda para fazer esse alinhamento do seu dedo com o dente da engrenagem. De tal sorte que você constataria igualmente, que o ângulo de hélice do pinhão é para a esquerda. E uma vez definido o sentido do ângulo de hélice do pinhão, caso você precise e queira definir o ângulo de hélice da coroa, a gente sabe que vai ser o contrário, ou seja, na coroa, o ângulo de hélice desse exercício, vai ser para a direita. Muito bem, então eu vou colocar aqui a indicação do ângulo de hélice à esquerda no pinhão e o ângulo de hélice à direita na coroa. O que a gente tem que entender e lembrar sempre é que
A força normal ao flanco do dente, que é a única força que existe na troca das engrenagens cilíndricas e dentes helicoidais, será uma força aplicada em um plano que é perpendicular à direção do dente. Então, eu sempre fiz aquela brincadeira que a gente jamais deve fazer isso em análise vetorial, mas eu faço isso porque é um recurso didático. A força normal nesse caso vai ser ou para lá ou para cá. E essa força normal Fn é ela quem dará o sentido do torque. Eu só peço que vocês se lembrem que essa força vai aparecer no ponto de contato entre elas, que é aqui. Só que fica muito mais fácil desenhar aqui em cima para que você possa entender qual é o sentido dela. E uma vez que você faça a determinação dela nesse dente que eu estou te mostrando aqui, obviamente, ela se manterá na mesma direção e mesmo sentido no dente aqui de baixo. Então, nessa situação, você não pode ter dúvida, porque o torque sai do plano do computador na parte de cima da engrenagem e fura o plano do computador na parte de baixo da engrenagem, onde acontece o contato. Por isso, a força Fn é para cá, ou seja, para baixo e para a direita. Então, uma vez que a força normal já foi definida, eu vou começar a fazer as marcações das projeções ortogonais da força normal nas direções do triedro. E eu vou começar marcando a força tangencial, que, obviamente, assim como a força normal, é responsável por dar o torque. Então, se o torque é nesse sentido que eu estou mostrando para vocês, no sentido horário, e o ponto de contato entre elas é aqui, a força tangencial só pode ter esse sentido no pinhão. Igualmente, se o torque é nesse sentido e a força tangencial parte desse ponto, obviamente a força tangencial só pode ser nessa direção e nesse sentido na coroa. Claro que eu vou usar agora os recursos tecnológicos que eu tenho e fazer as marcações dos vetores de maneira correta. Quando eu passo para a marcação das forças radiais, fica muito simples, porque as forças radiais têm aquela tendência de separar as engrenagens a partir do seu ponto de contato. E a força axial, obviamente, vai acompanhar a força normal ao flanco do dente, por isso aquela análise é muito importante que eu fiz no enunciado, porque a gente consegue constatar claramente que, perpendicular à direção do dente, com essa Fn marcada aqui, a força axial só pode ser para a direita. E é o que eu vou fazer, marcando a força axial para a direita no pinhão e por ação e reação marcando a força axial para a esquerda na coroa. E aí, turma, como a força axial aponta para a esquerda, vocês têm que concordar comigo que o rolamento bloqueado tem que ser o rolamento número 2. Por sua vez, o rolamento livre, que não recebe a força axial, é o rolamento 1. Fiz a marcação dessas forças agora de um jeito um pouquinho diferente, no plano para vocês, mostrando aqui o vetor de torque no pinhão, o vetor de torque na coroa. Em preto eu marquei a rotação aqui no pinhão e a rotação na coroa. E vou deixar estabelecido a definição de qual rolamento é o livre e qual é o bloqueado. Legal demais, vamos fazer o item B, que pergunta qual é o número mínimo de dentes através do cálculo do método prático. Beta foi dado no enunciado do exercício, mas a gente não tem o ângulo de pressão no plano transversal. Daí a gente usa essa fórmula, que o ângulo de pressão no plano transversal depende de beta, que nós já temos, e também depende do ângulo de pressão no plano normal, que foi dado no enunciado do exercício. Portanto, o αβt vale 16,33 graus. Nós temos o beta, temos o αβt agora, que permite que a gente determine que o número de dentes mínimo sempre deve ser arredondado para o primeiro número inteiro superior. Nesse caso, será igual a 23 dentes. Partindo para a resolução do item C, nós precisamos identificar qual é o tipo de engrenamento para essas condições estipuladas no enunciado. Ao consultarmos o nosso algoritmo, a gente percebe que é fundamental calcular o Z mínimo. Existem duas fórmulas para o cálculo do Z mínimo. A escolha da fórmula depende da possibilidade ou não da gente calcular a relação de transmissão I das rodas dentadas que estão conjugadas. Uai, turma, no enunciado, a gente tem ali de bandeja os números de dentes das engrenagens, então a gente sabe que é facilmente calculável a relação de transmissão I. Nesse exercício, I vai ser obtido ao dividirmos o número de dentes da coroa, 18 dentes, pelo número de dentes do pinhão, 13 dentes. Ou seja, teríamos uma relação de transmissão igual a 1,38. Na verdade, não é teríamos, a gente tem nesse exercício uma relação de transmissão igual a 1,38. Portanto, nos casos nos quais é possível calcular e a gente deve usar a fórmula extraída do livro do Shigley. Pois bem, para a aplicação dessa fórmula, a gente precisa saber qual é o tipo de adendo da engrenagem do nosso interesse. E o enunciado do exercício nos informa que se trata de adendo curto, ou seja,
Nós sabemos, né, ou pelo menos deveríamos saber, que adendo curto implica em um K igual a 0,8. Bom demais. Para seguirmos aplicando essa expressão matemática que resultará no cálculo do Z mínimo, a gente precisa do ângulo de hélice beta e também do ângulo de pressão no plano transversal αt. Ora, turma, o ângulo de hélice beta é dado escancaradamente no enunciado do exercício e ele vale 28 graus. Agora, o ângulo de pressão no plano transversal αt acabou de ser calculado no item anterior do exercício e ele vale 16,33 graus. De tal maneira que ao aplicarmos a fórmula extraída do livro do Shigley para o cálculo do Z mínimo, nós constataremos que o Z mínimo calculado seria de 13,6 dentes. E como o nosso querido professor Alex the Terrible nos ensinou, a gente deve arredondar esse número calculado para o primeiro número inteiro maior ou igual ao Z mínimo. Como 13,6 dentes não é um número inteiro, o primeiro número inteiro maior que esse valor é 14 dentes. E aí, turma, eu já coloco o resultado arredondado porque nessa fase de maturação que nós estamos, não é? É permitido que eu faça isso. Igual o item B anterior, né? Que o Z mínimo calculado pela regra prática resulta em 22,3 dentes, eu já aproveitei e coloquei 23 dentes, que é um número inteiro maior do que 22,3 dentes, tá legal? Daí eu retomo o nosso algoritmo para fazer as comparações adequadas. Como o Z1, 13 dentes, é menor que Z mínimo, 14 dentes, e ao mesmo tempo o Z2, 18 dentes, é maior que o Z mínimo, 14 dentes, nós temos um engranamento V0. Beleza, vamos passar para o item D, que tem essas informações aqui. A pergunta continua sendo a mesma, qual o tipo de engranamento? Também tem outra pergunta que é o cálculo da razão de contato. Nesse item do exercício foi fornecido a distância real entre centros. Se vocês consultarem aquele algoritmo que eu apresentei para vocês agora há pouco, o que a gente precisa fazer quando o A' é fornecido é compará-lo com a distância teórica entre centros. Quando a gente está trabalhando com engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, a distância teórica entre centros é calculada através dessa fórmula. Nós temos Z1, nós temos Z2. O beta continua sendo 28 graus. Nós sabemos o módulo. Portanto, a gente consegue calcular perfeitamente a distância teórica entre centros e é igual a 135,9 milímetros. Turma, uma análise muito rápida mostra que nesse engrenamento que existe, está numa máquina e foi medida a distância real entre centros, que essa distância ela é diferente da distância teórica. Então eu só posso ter um engrenamento do tipo V. E como a linha é maior do que a gente consegue classificar como sendo um engrenamento do tipo V positivo. Muito bem, e como o enunciado pede que a gente determine a razão de contato, eu preciso que você se recorde que o epsilon para engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais é a razão de contato no plano transversal mais a razão de contato calculada no plano normal. Isso aqui é um epsilon. Agora ficou melhor. Por favor, consulte o seu formulário que você vai perceber que o εt ele é igual ao ε1 mais o ε2. E ambas razões de contato no plano transversal, no pinhão e na coroa, dependem de uma série de outros ângulos. Um desses ângulos, que eu vou calcular de uma vez, é o α'(t). O α'(t) é calculado através dessa fórmula, que depende da distância teórica entre centros, que nós temos agora, depende da distância real entre centros, dada no enunciado do exercício, e também do ângulo de pressão no plano transversal, que a gente já calculou no início do enunciado. Isso permite que a gente determine que o α'(t) é de 17,95 graus. Então, continuando a resolução do item D, uma vez que a gente sabe os valores de x1 e x2, um em relação ao outro, a gente consegue determinar que o x1 é 0,16 e o x2 é 0,08. E aí eu apresento para vocês a fórmula do cálculo da razão de contato e vou começar a determinar cada uma dessas parcelas. Esse é o α1, esse é o α2. Eles serão muito importantes na determinação do ε1 e do ε2. Eu pediria que vocês analisassem as fórmulas previamente apresentadas para vocês. Então eu consigo determinar esta parcela da fórmula, sendo que esse pedaço aqui da fórmula, como eu já mostrei anteriormente, é o ε1. Essa outra parcela se refere ao ε2, de tal maneira que a razão de contato εt vale 1,51 dentes.
Agora, para a determinação do εn, se vocês olharem a fórmula, eu preciso da largura das engrenagens. E as larguras das engrenagens foram definidas em função do diâmetro da primeira engrenagem, que é o pinhão. Portanto, o diâmetro da primeira engrenagem é o módulo dessa engrenagem vezes o número de dentes. E eu consigo determinar que o diâmetro do pinhão é de 130,25 milímetros. Como o enunciado especificou que a largura vale 0,3 desse diâmetro, conseguimos calcular a largura das rodas como 39,07 milímetros. A fórmula do εn é em função da largura B que eu tenho agora, do seno do beta que a gente já tinha no enunciado do exercício, que é igual a 28 graus, o módulo no plano normal que foi dado no enunciado do exercício como sendo 5 milímetros, o εn 1,17 dentes, o que nos permite concluir que a razão de contato é de 2,68 dentes. E aí, para deixar as unidades respectivamente estabelecidas, eu vou colocar que o εt é 1,51 dentes, o εn 1,17 dentes, totalizando uma razão de contato de 2,68 dentes. E agora a gente vai fazer a resolução do item E. Então a gente sabe que tem que considerar o rendimento do engrenamento apenas um elemento movido. Nós conseguimos calcular o torque no pinhão movido, porque as informações fornecidas são dadas na coroa. Tem no torque no pinhão, eu consigo calcular a força tangencial no pinhão, calculo a força radial no pinhão, calculo a força axial no pinhão e através de somatória vetorial eu determino a força normal ao flanco do dente. Legal demais? Então na próxima videoaula eu vou fazer mais um exercício para reforçar esses conceitos.